O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Esse daqui é o nosso quadro Ensinos de Jesus. Se você está vindo aqui pela primeira vez, acesse aí o canal que nós temos uma playlist completa com 9 estudos, porque esse daqui é o 10º, tá? Então nós estamos passando por uma jornada muito especial e muito lógica, tá? Então para você entender esse, é preciso que você assista os anteriores também. Tá? Aqui nessa lição nós já estudamos sobre as Escrituras, salvação, santificação, Espírito Santo, oração, perdão, dinheiro, a sua volta à morte e hoje ressurreição. Se você quer esse material aqui, você pode solicitar ele em qualquer igreja adventista. É só você pedir que eles vão te fornecer gratuitamente, não precisa pagar nada, ok? Se você quer esse material aqui na versão digital, vai ter aqui embaixo no primeiro link da descrição, ok? Então você pode acessar o material em PowerPoint que nós estamos apresentando aqui e também esse materialzinho aqui em PDF, ok? Então, vamos estudar? Vamos aprofundar o nosso conhecimento hoje sobre a ressurreição, o que Jesus nos ensinou sobre a ressurreição, mas para isso, você precisa de alguns itens muito importantes, tá? A primeira delas é a sua Bíblia, tá? É importante que você tenha a sua Bíblia aí para você aprender a manuseá-la, a entender qual que é a lógica dela, saber onde estão alguns livros e também uma caneta para você poder anotar os versos que nós vamos estudar aqui, tá? Talvez você não saiba, ou se você está acompanhando aqui com a gente, nós não temos na Bíblia um capítulo, uma coisa específica, onde diz tudo sobre o tema que nós vamos estudar. Então nós vamos lá para o Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, exploramos vários livros para nós construirmos a ideia do que Deus quer passar para nós através da sua palavra, tá? E antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que te pedimos e te imploramos. Em nome de Jesus. Amém. Os evangelhos nos contam que Jesus morreu, mas ressuscitou e vive. Isso você pode ver em qualquer um deles, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João. Essa é a verdade gloriosa do cristianismo. Então, se você crê em Deus, você crê também que ele ressuscitou, ok? Olha só, a sepultura de Jesus está vazia. E a sepultura é bem exemplificada nessa imagem que você está vendo aí na tela, tá? Essa daqui é a representação da tumba antiga de Nazareth Village, tá? Então, aqui só para a gente exemplificar. Olha só, graças à sua ressurreição, todo aquele que o aceita como Salvador, mesmo que morra, um dia será ressuscitado. Essa é a maior esperança do cristão. E eu gostaria que você imaginasse nesse momento uma pessoa que não crê, não tem essa esperança de uma vida nova com Jesus. Imagina, ela nasce, ela cresce, tem uma rotina 24/7, então ela não descansa e só vive dia após dia. Então olha só que diferença da pessoa que crê em Deus e da pessoa que não crê em Deus. A pessoa que crê em Deus, ela tem a esperança de um dia melhor. Tem esperança que um dia tudo isso daqui vai acabar e nós vamos viver com Deus. Então, isso difere muito as pessoas. Então é importante que nós aprendamos o que Jesus tem a falar para nós. Porque ele deixou tudo na sua palavra. Hoje basta pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele possa nos orientar na palavra de Deus, tá? E olha só, ressurreição é o termo que usamos para indicar o retorno à vida. Existem diferentes teorias do que acontece após a morte. E se você estava aqui com o nosso estudo anterior, que nós falamos o que Jesus ensinou sobre a morte, você vai entender, nós abordamos alguma dessas teorias e vimos na Bíblia o que ela diz para nós. Então é importante, se você não assistiu o vídeo anterior, pausa aqui e vai lá assistir e depois continua esse aqui, ok? É muito interessante e você vai aprender muito sobre morte, tá? Porque aprender o que Jesus fala sobre a morte é libertador. A própria Bíblia diz, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Como veremos, todos os que dormem o sono da morte um dia ressurgirão para receber a sua recompensa. Olha só, agora nós vamos entender um pouquinho mais desse panorama que a Bíblia está mostrando para nós. Então, a primeira de tudo aqui, a primeira pergunta que nós vamos responder é a seguinte: o que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Então, por isso que é importante que você tenha a sua Bíblia aí para nós vermos o que a Bíblia diz para nós, tá? Vamos lá para João. Então, lá no primeiro estudo que nós trabalhamos aqui, a gente estudou sobre as Escrituras e lá nós abordamos que a Bíblia tem 4 João. Então tem João, 1ª, 2ª e 3ª João. Só que João está
longe de 1ª, 2ª e 3ª João, tá? Quando a gente fala só João, é ali perto de Mateus, Marcos, Lucas e aí João, tá? Então aqui, como não tem nenhum número na frente, nós entendemos que é aqui para o meio da Bíblia, tá? Então João 5, versículo 28 e 29, vai dizer para nós o seguinte. Eu vou colocar aqui na tela, mas é importante que você tenha aí nas suas mãos a sua Bíblia, ok? Olha só o que diz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha só que pesado. Então aqui nós vemos que tem duas ressurreições, para a vida e para o juízo. Tá? Aqui eu não vou me alongar muito em juízo, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa ressurreição, mas sobre juízo propriamente dito nós vamos estudar no próximo estudo. Tá? Então é importante que você já se inscreva aí no canal para não perder o nosso próximo estudo que vai acontecer semana que vem, ok? Então olha só, aqui diz claramente para nós que os salvos e os perdidos ressuscitarão, tá? Isso não dá margem para a gente pensar outra coisa. Todo mundo vai ressuscitar, uns para a vida e outros para o juízo, como nós vimos aqui. E Paulo afirmou isso lá em Atos 24, versículo 15. Eu gostaria que você pegasse aí na sua Bíblia, João, nós estamos em João, você vai passar um pouco e vai chegar em Atos, tá? Atos, capítulo 24, versículo 15. Olha só o que diz aqui para nós. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de ímpios. Então você vê que a Bíblia reiterando mais uma vez que vai haver sim ressurreições dos ímpios e dos justos. Tá? Aqui não deixa margem para a gente pensar outra coisa. Eu gosto muito que a Bíblia é muito clara. Então agora que a gente já viu que a Bíblia está falando que tem duas ressurreições, dos ímpios e dos justos, vamos estudar um pouquinho mais sobre essas ressurreições? A primeira delas que nós vamos ver é a dos salvos. Tá? Então aqui a primeira pergunta que nós vamos fazer é: quando ocorrerá a primeira ressurreição e quem ressuscitará nela? Então olha só, vou ser muito repetitivo para que você entenda. A própria Bíblia, quando quer que a gente aprenda alguma coisa, ela repete várias e várias vezes. Aqui não vai ser diferente, nós vamos ver e estudar através do método bíblico, tá? Então, eu quero que você entenda, vai haver duas ressurreições, tá? A primeira dos justos e a primeira dos ímpios. Mas nós vamos ver na Bíblia, tá? Não vamos ficar aqui só no falatório. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Tá? É importante que você pegue aí sua Bíblia. Então, a gente estava em Atos, né? Então vamos um pouquinho mais para frente. Você vai passar Coríntios, vai passar 2 Coríntios, vai passar Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, e aí você vai chegar em Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Olha só o que vai dizer aqui para nós. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, é importante que a gente faça uma leitura atentiva, para que a gente entenda cada parte. Mas aqui eu gostaria de focar em você algumas partes desse verso. Aqui está dizendo que descerá dos céus. Isso quer dizer para nós o quê? Que é a volta de Cristo. A volta em glória. Então ali, descerá dos céus o próprio Cristo. E na sequência, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Então quem seriam os mortos em Cristo? Os justos, né? Então diz bem claramente aqui, os justos ressuscitarão quando Jesus voltar. Então é interessante pontuar aqui com você que desde a primeira morte lá, que Abel, lembra que Caim matou Abel, os irmãos? Se você não sabe essa história, nós podemos explorar um pouquinho mais ela em algum vídeo mais específico, tá? É só você deixar aqui embaixo a sua dúvida, o seu questionamento, que a gente procura fazer um vídeo para elucidar mais os fatos, ok? Olha só, então desde Abel lá atrás, né, a primeira pessoa a morrer em Cristo, até o último, tá? O último dos nossos dias, ou se passar muito tempo para frente dos nossos dias, essa última pessoa, tá? Só para você entender um pouquinho mais. Então, desde Abel lá até o último, vai ressuscitar nesse momento que Jesus voltar. Olha só que bênção. Então, nós vamos poder ver os nossos mortos em Cristo, né? Os nossos parentes, seja amigos, sejam conhecidos, vizinhos, aquelas pessoas que a gente tanto ama, nós vamos ver nesse momento quando Jesus voltar, tá?
Então aqui para deixar bem claro para nós, a primeira ressurreição são dos salvos, dos justos, dos mortos em Cristo. É todos sinônimos. Tá, então aqui nós falamos dos mortos em Cristo. Tá, mas vai ter uma classe também que vai ter viva, que vai estar esperando Jesus. Vamos então entender um pouco desse grupo? Olha só, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Ou seja, o que acontecerá com os salvos que estiverem vivos? Vamos então para 1 Tessalonicenses 4 e ao próximo verso, o versículo 17, tá? Eu vou colocar aqui na tela para você e você também pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Às vezes tem uma tradução diferente, tem umas palavras que deixam mais entendível o texto, então é importante que você veja aí na sua Bíblia também, tá? Eu vou ver aqui na minha Bíblia. Olha só, o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só que grande bênção. Então você vê que através desses versos, nós vemos que ninguém vai preceder ninguém, não tem margem para falar que os mortos eles já estão recebendo a glória com Deus, já estão recebendo a recompensa. Não, aqui Paulo vai dizer para nós que arrebatados juntamente com eles. Então ele acabou de falar no verso 16 sobre os salvos mortos em Cristo, né? E na sequência ele está falando dos vivos, que estiverem vivos quando Jesus voltar. Então você vê que ele une os dois grupos e fala que esses dois grupos eles vão subir com Deus juntamente, tá? Então ninguém vai preceder ninguém, ok? Então deixa bem claro, e eu vou reiterar isso, que ninguém após a morte já chega a Deus. Aqui na nossa lição vai dizer o seguinte: ninguém vai para o céu imediatamente após a morte, mas somente na volta de Jesus, tá? Então esses versos deixaram bem claro que é só quando Jesus voltar. Só que ainda vai ter mais um detalhe nesse momento. Olha só. Que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus? Isso agora nós vamos voltar um pouquinho na nossa Bíblia lá para 1 Coríntios, tá? É bem poucas páginas para trás de onde a gente estava. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54. Olha só o que diz. Deixa eu colocar aqui na tela. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você viu aqui, antes de nós continuarmos a nossa leitura, você viu aqui que Paulo vai dizer para nós que é num momento, num abrir e fechar de olhos. Pensa que rápida essa transformação, e eu e você vamos passar por isso. Basta que nós, todos os dias, busquemos a palavra de Deus. Vamos continuar a nossa leitura agora os versos 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Olha só que grande bênção. E você sabia que Deus separou esse momento para todos os seres humanos? Quem não estiver aqui vai ser por pura escolha, por não querer aceitar o sangue de Jesus na vida dela. Que tristeza, né? A gente tem que entender que Jesus morreu por todos. Nós vamos ver um verso no final desse estudo que vai elucidar bem o que eu estou falando aqui, tá? Então fica comigo até o último minuto do estudo que você vai ver esse verso, ok? Olha só, Paulo diz então que os mortos eles ressuscitarão glorificados já, e que os vivos serão transformados, ou seja, todos os defeitos físicos e mentais serão extintos nessa hora. Todos possuirão o vigor da eterna juventude. Então, quanta dor a gente passa nessa vida, tanto emocional quanto física, mas a partir desse momento nunca mais será a paz, a eternidade toda com Jesus e só felicidade. Isso também nós vamos ver no verso lá do capítulo 21 de Apocalipse, tá? Então fica comigo aí. Olha só, o ser humano foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e no aspecto. O pecado desfigurou e quase apagou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurá-la. Ele nos dará um corpo de glória. E isso você pode ver lá em Filipenses 3, 21, ok? Então, olha só, vamos avançar aqui, e aqui a gente entendeu então que os salvos ressurgirão glorificados, né?
Só que lá no início, eu gostaria de voltar com você lá para o nosso primeiro verso, na verdade foi o segundo, né? Foi João 5, o versículo 29. Nós lemos o primeiro 28 e agora nós vamos voltar para o João 5, 29. Tá? Eu gostaria que você me acompanhasse, porque eu gostaria de lembrar com você o que nós lemos nesse verso. Então, olha só, o versículo 29 de João, versículo 29 de João diz o seguinte: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, vocês viram que metade desse verso nós já estudamos. Agora nós vamos para outra metade, que é justamente a parte dos ímpios. Então vamos para a primeira pergunta dessa segunda classe, tá? Olha só, quando ocorrerá a segunda ressurreição e quem ressuscitará nela? Vamos lá para Apocalipse 20, versículos 5 e 6, tá? Apocalipse é o último livro da Bíblia e o capítulo 20 está bem no finalzinho, tá? Porque Apocalipse tem 22 capítulos, então 20 fica bem próximo do final. Olha só o que diz os versículos 5 e 6. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Olha só. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha só essa informação, até que se completassem os 1000 anos, tá? Essa é a primeira ressurreição. Então a distância da primeira ressurreição para a última ressurreição tem um tempo aí de 1000 anos. Versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui, a partir desses versos, ficou bem claro que a segunda ressurreição é dos perdidos, tá? Então dos ímpios, né, das pessoas perdidas, ok? Vocês viram ali que nós lemos que entre a primeira ressurreição e a última ressurreição, que seria a segunda, tem 1000 anos de diferença. Então por que será que 1000 anos? Por que exatamente 1000? Esse número aqui e essa fase nós vamos estudar no próximo estudo, tá? Que nós vamos trabalhar sobre o juízo. Então é importante que você se inscreva no canal para não perder esse nosso próximo estudo, tá? Então é o nosso próximo estudo que se chama o juízo. Ele é muito importante, ele é cheio de detalhes e a gente vai ver tudo na Bíblia. Então é importante que você não perca esse conteúdo, ok? Por agora, eu só vou falar para você que nós vimos aqui na Bíblia que ali é uma diferença de 1000 anos, tá? Então, como nós vimos, vai ter duas ressurreições. A primeira dos justos, como nós vimos, vai passar um período de 1000 anos, e aí os perdidos, né, as pessoas ali, as ímpias, vão ressuscitar nessa segunda ressurreição, ok? Então, vamos continuar aqui o nosso texto, e diz o seguinte: o número deles é como a areia do mar, tá? Nessa ressurreição. Então eu gostaria de ir com você no mesmo capítulo, capítulo 20, só que o versículo 8 lá no finalzinho. Diz assim: o número dessas é como a areia do mar. Então pense, assim como lá na primeira ressurreição ressuscitaram todas as pessoas salvas, os justos, desde Abel até o último que morreu, nesse momento aqui vão ressuscitar todo o resto, todas as pessoas que não quiseram ter uma vida com Cristo. Então pensa o tanto de bilhões de pessoas que vão ter nessa época. E a Bíblia foi clara aqui em dizer, no capítulo 20, versículo 8, que o número dessas é como a areia do mar. Então pensa o tanto de pessoas que vai ter nesse momento, né? São muitas e muitas bilhares de pessoas. Nós não temos o número exato. Isso nós vamos só saber na hora, né? Vamos continuar então? Próxima pergunta diz o seguinte: e o que acontecerá com os ímpios que ressuscitarão? Então agora nós vamos ver um ponto muito triste da história, tá? Que é a continuação ali do Apocalipse 20, tá? A partir do verso 7. Olha só, nós vamos ler do 7 até o 10 e aí nós vamos pontuando, ok? Leia comigo aí na sua Bíblia. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, olha só que cena triste, que cena deplorável que vai acontecer nesse momento. Então, eu gostaria de voltar aqui com você e pontuar algumas coisas. Então, como nós vimos, só após os 1000 anos, como nós vimos ali no verso 7, que esses ímpios vão ressuscitar. Satanás será solto da sua prisão, tá? Esse estudo, essa informação que eu vou passar aqui, nós vamos trabalhar com mais profundidade no próximo estudo, tá? Mas aqui, Satanás será solto de sua prisão, é uma prisão de circunstâncias, tá? Como todos os ímpios estarão mortos nesse momento, Satanás não tem a quem tentar. E aí, por isso que ele vai estar preso, né? Então, como ele não pode exercer a principal atividade dele, ou a única atividade dele, que é atormentar as pessoas, ele vai estar preso, né? E o verso 8 diz assim: então sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque eles vão ressuscitar nesse momento. Ali no 7 nós vimos que acabaram esses 1000 anos. Então, quando eles ressuscitarem, Satanás vai fazer o último grande engano dele, que é justamente falar ali para essa multidão de pessoas, pense, bilhões e bilhões de pessoas, para eles tentarem invadir a cidade santa, que nós vamos ver isso no próximo estudo, tá? Que é no nosso estudo do juízo. Então, no verso 9 vai dizer, vai mostrar para nós esse panorama. Eles marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. Então pensa, novamente, vou ser redundante aqui, aquelas bilhões e bilhões de pessoas indo em direção à cidade santa. E eu gostaria de mostrar para você, na verdade, que você pense aí. Você sabe um show de, por exemplo, sertanejo, que tem lá o palco no meio, né, bem iluminado, e aquelas milhares de pessoas em volta? Então pensa que vai ser mais ou menos isso quando a cidade santa descer. Ali na cidade santa todos os justos, e em volta, no mundo inteiro, esses bilhões e bilhões de ímpios, esses bilhões e bilhões de pessoas perdidas. Né? Eles vão ali ao comando de Satanás tentar invadir a cidade santa. Só que o verso 9 não acabou, e diz assim, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Esse daqui é o final, né? Então Deus ele vai executar a sua obra estranha, tá? Isso eu gostaria de ler com você lá em Isaías 28, versículo 21. É um texto bem interessante para nós lermos, tá? Porque muito se fala assim, Deus tem prazer na morte do ímpio. Vamos ver então? Olha só, Isaías 28, versículo 21, diz assim, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra. Olha só, presta bem atenção na continuação. A sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Então, para Deus, é muito estranha essa obra. E vamos ler mais um verso que está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Tá? É um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia. Olha só o que diz. Então, para rebater as pessoas que pensam assim, poxa, mas Deus ele tem prazer na morte do ímpio. Vamos ver o que a Bíblia diz, olha só. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então olha só, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E como eu disse, no fim desse estudo aqui nós vamos ler um verso bem interessante, tá? Fica comigo até lá. Então aqui ficou bem claro esse panorama, que nós vamos trabalhar ele com mais detalhes no próximo estudo, tá? Não vou cansar de falar isso porque você precisa assistir o próximo estudo, ok? Olha só a próxima pergunta. O que acontecerá a este planeta após a destruição dos ímpios? Então vamos ver na nossa Bíblia? Lá em Apocalipse, como nós já sabemos, é o último livro da nossa Bíblia, né? Apocalipse 21, versículos 1 ao 4. Olha só o que diz. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pense que bênção que esses 4 versos podem fazer na nossa vida. A esperança de um dia melhor, a esperança de viver num lugar onde não tem nada de ruim. E olha só, acho que o que mais me impressiona aqui não é nem não ter nada de ruim, não ter morte, mas é pensar e saber o que o verso 3 diz para nós. O verso 3 diz para nós que Deus habitará conosco. Então pensa o universo, o tanto de mundos que tem, e Deus vai habitar conosco. Olha só que bênção, olha só que exclusividade que nós vamos viver nesse momento. Só que ninguém de fora vai saber disso, né? Vai vivenciar isso. Só quem se preparar vai viver isso com Deus. Então, por isso que é importante que você se prepare para esse momento. E aí você pode perguntar, tá, mas como que eu posso me preparar? Tendo um momento com Deus todos os dias, não deixando nenhum dia de fora. Todos os dias ter um momento com Deus é extremamente importante para a nossa carreira espiritual. Assim nós vamos ver o que Deus tem para nós, o que Ele deixou toda na sua palavra, e assim as armadilhas do inimigo não vão ter poder na nossa vida, tá? Então olha só, para a gente responder a nossa pergunta aqui, deixa eu até voltar, que diz: o que acontecerá a esse planeta após a destruição dos ímpios? O mesmo fogo que vai destruir tudo é o mesmo fogo que vai purificar tudo. E aqui ainda diz que vai purificar esse planeta para ser a eterna morada dos salvos. Então, como nós vimos no capítulo 20, que a cidade santa vai descer aqui e vai ser a morada dos santos. Então, olha só que legal. Para você viver esse momento, você precisa se preparar, ok? Então, aqui para nós finalizarmos esse estudo sobre a ressurreição, nós vamos fazer um resumão dos últimos 2 estudos e mais esse, tá? Então, os nossos 3 últimos estudos. Olha só, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento para que as informações que nós fomos trabalhando no estudo 8, no estudo 9 e nesse estudo que é o 10, nós vamos fazer um resumo delas, tá? Primeiro verso que nós vamos ver é Apocalipse 1:7, tá? Então Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E qual seria o título desse nosso resumo? Olha só, Jesus voltará em poder e glória, tá? E olha só o que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então esse é o primeiro ponto, a certeza que Jesus vai voltar. O segundo ponto é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso nós vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Tá? Nós já lemos esse texto hoje, mas faz parte do nosso resumo e é bom que fica mais fresco na nossa memória, tá? Então olha só o que acontecerá com os justos mortos em Cristo, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é mais uma certeza que os nossos mortos em Cristo, os nossos queridos, vão ressuscitar, tá? O terceiro ponto que nós vamos revisar aqui é que os justos vivos serão transformados, que é a continuação, o versículo 17. Você lembra? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só que bênção. Né? Então, independente se você estiver vivo na volta de Jesus ou não, e você estiver salvo, então é esse daqui o nosso caminho, tá? O quarto ponto é: os ímpios vivos serão mortos na volta de Jesus. Isso nós vamos ver aqui na sequência, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Olha só o que diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, olha só, deixando bem claro que aqui os ímpios serão mortos. Mas vamos complementar esse verso aqui com Apocalipse 6, dos versículos 15 ao 17. Olha só o que diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Olha só, então deixando bem claro que os ímpios vão morrer nesse momento, por escolha deles, tá? Não foi por Deus não amar essas pessoas. Todo mundo, enquanto há vida, há esperança, tá? Então se a pessoa está
do lado errado nesse momento, infelizmente foi porque ela escolheu, tá? O quinto ponto, os salvos irão para o céu e reinarão com Cristo 1000 anos, enquanto Satanás permanecerá preso na terra. Isso nós acabamos de ver, né? Está lá em Apocalipse 20, versículo 6. Então é um pouquinho mais para frente de onde nós estávamos. 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, olha só, 1000 anos reinando com Cristo no céu, tá? Essa é a informação que Apocalipse vai trazer para nós. Sexto ponto, após os 1000 anos, Satanás será solto e enganará a todos os ímpios que ressuscitarem, levando-os a pensar que podem atacar a cidade santa, que foi a continuação que nós lemos, dos versículos 7 até o 10. Né? E último ponto, quando cercarem a cidade santa, Deus enviará fogo nos céus e consumirá a todos. A terra será a morada eterna dos salvos. Então, como nós vimos, essa finalização aqui é o versículo 10. Então vocês viram que não tem erro quando nós estudamos a Bíblia é clara em dizer exatamente o que vai acontecer. Você só vai ser pego de surpresa nessa hora e pensar assim, meu, o que está acontecendo? Se você não tiver estudado antes. Principalmente Daniel e Apocalipse são livros proféticos, tá? Então é importante que nós entendamos o momento em que a gente está vivendo e também saiba o futuro. E através desses livros nós conseguimos, tá? Então olha só, para finalizar, e finalmente eu vou falar aquele verso que eu gostaria de ter falado lá no início, mas é importante a gente obedecer a sequência aqui. Como podemos conciliar a ideia de um Deus de amor com essa terrível destruição? Então, você já viu que nós vimos lá em Isaías, né? Isaías 28, versículo 21, e ainda combinamos ali com Ezequiel 33, versículo 11, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deixa eu exemplificar para você. É como se Jesus quisesse destruir o pecado, mas é literalmente isso, mas eu quero que você imagine algo físico. A pessoa está ali abraçada com o pecado e não larga o pecado. Aí Deus quer acabar com o pecado e vai acabar com a pessoa também. Por quê? Porque ela não quer se desgarrar do pecado. O verso que eu gostaria de ler com você está lá em Mateus 25, versículo 41. Olha só o que diz. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nunca foi plano de Deus que nenhum ser humano morresse nesse momento. Aqui fica bem claro, foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, como eu já disse ao longo desse estudo, só vai estar nesse momento quem quiser. E se você quiser estar com Deus, é muito simples. É estudar a Bíblia diariamente, procurar Deus. Tem até um verso que diz que é buscar-me-eis e me achareis quando me procurares de todo o coração. Então olha só, se você é sincero, se você tem o desejo de buscar o Senhor, você vai achar Ele, não vai ter erro, tá? Então por isso que diariamente nós podemos ler e estudar a palavra de Deus. E é interessante que a Bíblia ela já foi de várias maneiras tentaram aniquilar ela, né? Principalmente como nós vemos ali na Idade Média, onde eles queimavam várias e várias Bíblias, o acesso à Bíblia era tão escasso, e hoje a gente tem ela de diversas formas, tem em áudio, tem através de vídeos, tem através dela física, tem no celular, tem em tudo quanto é tipo. Mas é o momento que as pessoas menos estão estudando a Bíblia. Que tristeza, né? Para finalizar, eu gostaria de ler com você Apocalipse 3, versículo 20. É um texto que ele acontece diariamente, tá? Olha só o que diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meu amigo, é teu desejo estar próximo de Deus? Não deixe para depois. Muitas pessoas falam assim, eu tenho que arrumar minha vida para depois ir para a igreja. Não. Venha do jeito que você está. Você não tem como controlar a sua vida. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, por isso que é importante que você trabalhe no agora. Entregue-se para Deus nesse momento. Não espere acontecer alguma coisa ruim na sua vida para você se entregar a Ele. Então, para nós finalizarmos aqui o nosso estudo, eu gostaria de ir com você para a última parte, que é a parte do Minha Decisão, que diz assim, diante de tudo que nós estudamos aqui, você acredita que um dia todos os mortos ressuscitarão? Isso nós vimos várias e várias vezes na Bíblia, através de vários e vários textos, né?
Quero aceitar essa verdade em minha vida e desejo muito em breve rever as pessoas que amo e que a morte levou, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Se esse é teu desejo e você quer se entregar a Deus, eu vou orar com você nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por toda a promessa que o Senhor deixou na sua palavra. Agradecemos porque o Senhor deixou tudo escrito e não tem ninguém que nos engane hoje se nós estivermos alicerçados na sua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, pedimos que o Senhor nos dê a direção para que possamos sempre tomar as melhores decisões ao seu lado, Pai. Abençoa essa pessoa que está assistindo o vídeo nesse momento. Eu não sei as lutas dela, eu não sei as circunstâncias que ela está vivendo, mas o Senhor sabe, Pai, porque eu sei que o Senhor está com ela nesse momento. Eu te peço por ela, pela vida dela, pelos parentes dela, pelos amigos, pela casa dela, Pai. Esteja com ela, ajuda ela nas suas dificuldades, em nome de Jesus. Amém.